Olá, tudo bom? Hoje é a nossa terceira aula, né? Estamos falando sobre a política educacional, né? O assunto, o tema central fala sobre a formação, né, inicial de professores para a educação básica. E hoje nós vamos dar continuidade falando sobre propostas de diretrizes institucionais. Na aula passada falamos sobre a proposta pedagógica, as propostas pedagógicas, e hoje nós falamos sobre propostas de diretrizes institucionais. Nós falamos na aula passada também sobre a competência desse professor, né, que ele implica em articulação, implica em conhecimento. O professor competente, ele não se limita, né, a aplicar conhecimentos, né, ele troca, ele possui características de investigador, ele está sempre trocando, ele está sempre buscando, né, ele está sempre passando para esse aluno com maior prazer, né? Tem que ser prazeroso o professor, né, competente a passar a matéria, a disciplina para os seus alunos. E hoje a proposta né, das diretrizes institucionais. Na realidade, esse assunto ele vem cheio de itens, né, para que sejam alcançadas essas diretrizes. Só que vamos falar rapidamente e eu vou citar alguns, que são vários, e vocês, na medida do possível, vocês façam uma leitura de vocês. Vou falar de mais importantes, quer dizer, todas são importantes, mas aqui mais se destacam para a gente fazendo algum comentário, né? Então, ele diz assim, que é indispensável que os professores em preparação para lecionar nos anos iniciais do ensino fundamental dominem os objetos, que os objetos são a língua portuguesa, matemáticas, ciências, né, naturais, história e geografia, são as matérias básicas, né? Aí ele diz, portanto, será necessário que o modelo do normal de nível médio, do nível médio, seja construído agora com ensino superior, o nível superior. Nós falamos aberto sobre isso na aula passada, né? Pelo menos presencial nós falamos muito que vocês começam a perguntar, começam a interagir. É muito bacana que nós vamos trocando, tirando as dúvidas, isso é muito legal. Então, ele fala isso, que é importante agora esquecer a formação normal e que se tenha o nível superior. Como nós falamos, tem a licenciatura, né? Nós falamos sobre isso bastante na aula passada presencial. Então, aí ele, né, com toda essa afirmação, e nós sabemos que é realmente verdade, nós falamos sobre bastante mesmo, estou dando ênfase porque nós conversamos sobre isso, para que vocês não percam o foco. Precisa ser feito uma licenciatura. Vai fazer um superior? Pode ser pedagogia? Sim, pode sim, mas que se tenha uma licenciatura dentro dos aspectos da disciplina que vocês mais tenham afinidade para que vocês possam lecionar. Então, ele fala, a diversidade curricular e de projetos pedagógicos será bem-vinda, sim, é uma diversidade muito grande e as propostas pedagógicas também. Então, serão bem-vindas, né? Aí ele fala, observar essa missão é uma missão dos cursos de preparação docente. Então, essa missão tem que estar, como é que eu vou dizer? Junto, fechada, né? Dando com transparência a proposta ao professor, né? O docente em preparação. Então, a diversidade cultural, curricular é importantíssima. A gente tem que estar ligada a essas mudanças, a modernidade, tudo que aparece novo, e os projetos pedagógicos, que todas as escolas não funcionam sem que haja projeto pedagógico, tá? E aí ele fala também que essa missão estará sujeita se os projetos pedagógicos dos cursos propiciarem que a experiência de aprendizagem dos futuros professores se caracterize segundo as propostas aos aspectos que nós iremos falar agora. Então, para que isso seja concretamente realizado, né,
e seja uma proposta satisfatória, precisa estar dando experiência a esse professor e a aprendizagem, eles estarem realmente seguindo esses princípios que nós vamos citar, como eu disse, eu vou citar alguns, tá? Eu assinalei alguns importantes aqui. Ele fala assim, um dos primeiros, tem vários. Preparação para lecionar nos anos iniciais do ensino fundamental, que inclui o domínio dos objetos, já falamos, da língua portuguesa, matemática, história, geografia e ciências naturais. Isso é ponto passivo. Ensino o quê? Básico. Então, seria do aluno do primeiro ano ao nono ano. Então, a gente tem aí, primeiro, Fundamental 1, que é do primeiro ano ao quinto, e o Fundamental 2, que vai do sexto ao nono. Então, o professor tem que ter base, tem que ter conhecimento para trabalhar essas disciplinas, né? No Fundamental 2, aí a gente já pede a licenciatura de cada um dentro da matéria que você específica, diz que você tem afinidade, que você goste e tal. Fundamental 1 tem que gostar de todas, porque você vai ensinar todas, tá? Adiante, na página 5, mais importante também, eu falei integração permanente e contínua entre teoria e prática, desde o início do curso de graduação. Isso nós falamos na aula passada também bastante. O professor, né, o docente, ele precisa estar sabendo relacionar a teoria com a prática. Ele tem que ter essa teoria, mas ele precisa exercitar a prática. Porque quando chegar em sala de aula, a dúvida de vocês é essa: como vou fazer? O que vou fazer? Se eu estiver fazendo estágio dentro do meu curso, estagiando, como eu já falamos na aula passada, com o professor orientando, professor de turma, as coisas caminham de outra forma. A insegurança, ela vai estar sempre com a gente no início, mas depois ela vai se perdendo, vai se tornando uma coisa natural, quando você tem conhecimento, tá? Do assunto que você vai trabalhar. Com conhecimento fica muito bem mais fácil, tá certo? Aí vem outro, né? Transdisciplinaridade da prática pedagógica e didática pelos demais conteúdos curriculares da disciplina do curso de graduação. Então, precisa ter essa formação, né? Essa formação, esse conhecimento, né? Por quê? Desde o início, para que vocês não tenham, fiquem com dúvidas no que você está sendo trabalhado. Então, essa questão de transdisciplinaridade e da prática pedagógica e didática tem que ter. Você tem que ter didática para chegar em sala de aula, como é que você vai fazer. Então, na formação docente, precisa o professor, né, o docente, ter essa iniciativa e ter esse caminho, ter esse apoio. Na realidade, é um apoio. Se você não tem, você não faz fazer um bom trabalho. Tá? Mais adiante. Em relação entre o conhecimento dos princípios que rege o desenvolvimento e a aprendizagem e o processo de construção de conhecimento de uma ou mais áreas especializadas. Então, você tem que ter conhecimento dessas áreas que vocês vão trabalhar, como vocês vão fazer, quando chega na sala, qual o caminho que eu vou tomar, né? Então, é a teoria juntinho, caminhando com a prática. E só vai acontecer isso quando o professor, quando a formação docente tiver essa avaliação, né, para poder vocês terem um caminho certo e concreto, dizer, eu sei fazer. Agora é fácil, né? Então, são esses pequenos e fundamentais conhecimentos dentro da formação docente que precisam serem desenvolvidos. Vocês têm condições de fazer, sim, mas o que falta na formação desse corpo docente é a prática para exercer aquilo que vocês veem na teoria. Se a gente parar bem, a teoria ela demanda uma coisa e quando você chega na sala de aula, você tem que agir de forma diferente. E cada turma age de um jeito. Então, cada turma você vai ter metodologias, né, diferentes para atingir o objetivo que você quer atingir com seus alunos. Então, a prática ela tem que
está caminhando juntinho com a teoria, tá bom? Outra que eu separei aqui. A interdisciplinaridade entre o ensino da didática e das áreas relacionadas, a gestão e outros conhecimentos educacionais. Então, isso tem que estar ligadinho, interdisciplinaridade, né? Elas caminham dentro de um contexto da prática, da didática, né? É isso que ele está colocando aqui. Criação do projeto de formação de professores envolvendo a participação efetiva de escola ou de sistema escolar público ou privado da região para assegurar. Assegurar o quê? Essa questão desse projeto nas áreas relacionadas para dar, né, condições de vocês realmente terem afim o trabalho para a realização dele, tá? Terem segurança naquilo que vão fazer, tá? E o outro que eu achei interessante, é o último, dentro de uma visão, o médico, ele tem, nós falamos em sala de aula, que ele, quando se forma, ele tem a residência dele, né? O advogado, ele faz a prova da AOB, né? Então o professor faz o quê, né? Colocado numa sala de aula e muitas vezes sem condições práticas de assegurar uma turma, e às vezes ele se perde, né? Ele se perde e acaba desistindo daquela vontade que ele tem de estar ali por insegurança, né? Aí a gente fala da residência escolar, olha que bacana. A residência escolar com efetiva participação, observação em sala de aula, gerenciamento do tempo e do espaço pedagógico e dos recursos didáticos de apoio, durante tempo suficiente para enfrentar situações diferenciadas e imprevistas, sempre sob a supervisão da escola, onde é realizado o estágio, a qual deverá participar da avaliação final do futuro professor. Olha que lindo! Isso que nós discutimos. Tem que ter isso. Efetivamente, esse ponto é crucial. Vou ler de novo. Residência escolar, com efetiva participação, observação em sala de aula, gerenciamento do tempo e do espaço pedagógico e dos recursos didáticos de apoio, a supervisão da escola onde é realizado o estágio de apoio, durante tempo suficiente para enfrentar situações diferenciadas e imprevistas, sempre sobre a supervisão da escola, onde é realizado o estágio, a qual deverá participar da avaliação final do futuro professor. Olha, eu li de novo, né? Fiz uma correção aqui, mas olha que importante, nós discutimos muito na aula passada, os alunos que vieram presencialmente. Porque presencialmente é vivência, né? Os alunos começam a discutir, começam a perguntar e a gente vai trocando. Já tem alunos ali fazendo estágio, né? E tem alunos da faculdade até, tem alunos de observação lá na nossa sala de aula, fazendo estágio de observação, e nós perguntamos quando vai ser o estágio, mas com a pandemia está só na observação e o gerenciamento da aula não sabe quando vai ser. Então, tudo está hoje, o normal, né? O diferente hoje é o normal, né? E nós estamos nos adaptando a essas questões. Mas que é importante entender que essa residência escolar, caramba, seria a coisa mais importante que a formação do professor tivesse como prática, não na teoria, no papel, mas que fosse praticado isso. Caramba, seria lindo, maravilhoso. Aí eu sei que a dificuldade dos professores que estão recém-formados, eu acho que acabaria, tá? Continuando. Participação em situações formais ou informais de aprendizagem que ampliem os horizontes da informação sobre o desenvolvimento da tecnologia, economia e da política no futuro professor, né? Então, isso também é importante que as formalidades, situações formais e informais, elas aconteçam naturalmente, porque formal, a gente sabe que tem é uma cadência. A informalidade, né, são os cursos e tudo, então todo mundo tem que estar voltado para um objetivo só, que é a formação desse professorado, o desenvolvimento desse professor, tá?
Aí vem um último para a gente fechar. Conhecimento das condições do trabalho e carreira para ser capaz de compreender e atuar de modo autônomo frente aos conflitos, impasses, dilemas éticos próprios da profissão de docente e do processo educacional em geral. Olha como é importante isso também. Conhecimento das condições de trabalho e carreira para ser capaz de compreender e atuar de modo autônomo frente aos conflitos, impasses, dilemas éticos próprios da profissão de docente e do processo educacional em geral. Olha como é profundo isso. Então, nós precisamos ter condições desse conhecimento, da nossa carreira, do nosso trabalho, né? E compreender para que a gente possa atuar, né? Atuar dentro de um processo para o enfrentamento de conflitos, impasses e dilemas éticos que irão acontecer ao longo da nossa carreira. Então, é importante, tá bom? Então, olha só, fica para vocês, leiam bem esse material de vocês, é rico, leiam para a gente que a gente possa discutir, quem esteja na próxima aula, né, de quinta-feira e sábado na sala, para a gente discutir. É importante que a gente tenha esse conhecimento. Muito bacana a gente trocar. Vamos trocar, tá? E deixei para vocês uma proposta, um vídeo aula, uma proposta muito interessante. Assistam, veja como o que eu procurei bem para que dentro do nosso assunto, para que vocês tenham mais um pouquinho de conhecimento de causa no assunto que nós estamos desenvolvendo, tá bom? Já na aula passada já foi colocada a avaliação de vocês, né? A avaliação para que vocês possam responder. Já vocês sabem que entrou, não tem como retornar, então deixa para chegar a última aula na semana que vem, na quarta aula, para que vocês, assim que assistirem a quarta aula, vocês possam resolver as avaliações de vocês, tá bom? Não entre assim para que vocês não sejam prejudicados, tá bom? Façam leitura do material, que esse material é muito bom, tá? Então, nos vemos na próxima aula, tá bom? Até semana que vem. Um beijo grande, tá? Tchau.